Ainda sobre jovens, né, nós vamos ver agora o capítulo Geração Perdida. E se você tiver alguma dúvida aí ou queira comentar alguma coisa, coloque aí nos comentários que depois eu respondo. Hippolyte Taine conta que aos 21 anos, vendo-se eleitor, percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França, nem das ideologias em disputa na eleição. Absteve-se de votar e começou a estudar o país. Décadas depois vieram à luz os 5 volumes das Origines de la France Contemporaine, de 1875. Um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores de todos os tempos. O jovem Taine não votou, mas o Taine maduro ajudou muitas gerações na França e fora dela a votar com mais seriedade e conhecimento de causa, sem deixar-se iludir pelas falsas alternativas da propaganda imediata. Saber primeiro para julgar depois é o dever número 1 do homem responsável. Dever que o voto obrigatório, sob a escusa de ensinar, força a desaprender. Taine foi muito lido no Brasil e seu exemplo deu alguns frutos. Entre os que tiveram seu caminho de vida decidido pela influência dele, contou-se o jovem Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele aprendeu com Taine que as coisas podem não ser o que parecem. Como romancista, ele fixou a imagem da ambiguidade constitutiva das atitudes humanas no duelo das personalidades do Major Quaresma com Floriano Peixoto, onde o passadista se revela um profeta e o progressista um ditador tacanho e cego. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha a fazê-lo nunca. Peraí, gente. Vamos tentar continuar aqui se os cachorros deixarem. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha a fazê-lo nunca, precisamente porque, amputada da ética taineana, da prioridade do saber, que lhe serve de moldura, ela se reduz a uma observação casual que pode ser dissolvida numa enxurrada de lugares comuns. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo e que, em função desse parte pris, não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. Tipo assim, o jovem quer mudar o mundo sem entender exatamente o que está acontecendo, entendeu? Eu vejo muito aí estudantes, principalmente estudantes, né? Querendo mudar a sociedade, mas nem entende direito o que está acontecendo nela, o que causa as coisas. Sim, no Brasil, a cultura é inteligência. Sim, no Brasil, cultura e inteligência são coisas para depois da aposentadoria. Quando todas as decisões estiverem tomadas, quando a massa de seus efeitos tiver se adensado numa torrente irreversível e a existência entrar decisivamente na sua etapa final de declínio. Aí o cidadão pensará em adquirir conhecimento. Um conhecimento que, a essa altura, só poderá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez. Antevendo as dores inúteis do arrependimento tardio, ele então fugirá instintivamente do confronto, abstendo-se de julgar sua vida à luz do que agora sabe. Embalsamado num nicho de diletantismo estético, o conhecimento perderá toda a sua força iluminante e transfiguradora, reduzindo-se a um penduricalho inócuo, adorno inofensivo de uma velhice calhorda. Eis onde termina a vida Eis onde termina a vida daquele que, na juventude, em vez de esperar até compreender, cedeu à tentação lisonjeira do primeiro convite e se tornou um participante, um transformador do mundo, um revolucionário, né, que quer mudar a sociedade. Eu também caí nessa, mas tive a sorte de minha carreira de transformador do mundo ser detida logo no início por uma chuva de perplexidades paralisantes que me forçaram a largar tudo e ir para casa pensar. Acossado de perguntas que ultrapassavam minha capacidade de resposta, fui privado pelo bom Deus da oportunidade de tentar moldar o mundo à imagem da minha própria idiotice. Gostei dessa.
Mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão senil logo na primeira curva da maturidade. Quando contemplo esse circo decrépito de revistas bundas, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás, que na sua imaginação esclerosada se petrificaram em emblemas estereotipados de vida e juventude, quando em quando, lendo Caros Amigos, vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de patota juvenil dos anos dourados, não posso deixar de notar que em todas essas pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Ah, Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam, mas atribuem a culpa aos outros, ao governo militar que impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa, porque, mal ou bem, eles estão no poder. Eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores de sucesso, são formadores de opinião. Por que então lambem com tanta nostalgia e ressentimento as feridas da sua juventude perdida? É porque foi perdida num sentimento muito mais profundo e irremediável que o da mera derrota política. E agora é tarde para voltar atrás. Isso que ele falou aqui foi interessante, tipo, fala da derrota que eles sofreu no período militar, que os militares censuraram e tudo, mas foi exatamente no governo militar que eles mais se fortaleceram dentro das universidades, dentro do meio cultural e jornalístico. Apesar de os militares ter barrado o comunismo na época, de uma forma mais bruta, né, que o comunismo entraria mais pela força mesmo, né? Eles barraram esse comunismo, mas deixaram aberto para o comunismo mais sutil, que é muito mais forte do que esse comunismo imposto pela força, porque ele faz a pessoa querer ser comunista. Então, faz a, não faz ela querer ser comunista, as pessoas viram comunistas sem nem perceberem. A ideia é implantada na cabeça delas. Então, assim, com esse capítulo a gente tira que, primeiramente, você tem que entender o que está acontecendo no mundo, os porquês das coisas, é bom conhecer sua história, como você chegou até aqui, para depois você ir lá e tentar mudar alguma coisa. E para você saber se o que você quer fazer, por exemplo, esses revolucionários, se o que você quer fazer é uma coisa boa, se é uma coisa que vai dar certo, ou se não. Primeiro conheça o mundo e conheça a si mesmo, né? Essa é a mensagem, eu acho.